Olá! E aí, como é que foi as suas férias? Deu para aproveitar bastante, curtir, descansar? E vocês fizeram alguma atividade de artes? Fizeram desenhos? Ou então, de repente, fizeram algum tipo de colagem? Né? Porque a arte é sempre bom, como um entretenimento, né? Um passatempo no momento das férias. Só que agora a gente voltou à nossa rotina, né? Infelizmente, a gente ainda está nesse sistema híbrido, mas que logo, logo, com as vacinas, a gente já vai estar de volta para a sala de aula. Enquanto isso, a gente vai viajando nesse universo das artes por aqui mesmo, tá? Então, aqueles que puderem vir, venham. Aqueles que não puderem, nos acompanham por aqui, ok? Hoje nós vamos falar sobre a materialidade da arte, né? Quando a gente fala materialidade da arte, o que vem na sua mente? Materiais, né? Então, são diversos os materiais que nós podemos utilizar para criar arte, como, por exemplo, lápis de cor, giz de cera, canetinha. Também podemos usar papéis coloridos, a cola, a tesoura, né? Para a gente fazer um trabalho de colagem, a tinta, enfim, são inúmeros os materiais que nós podemos utilizar para criar arte, tá? Então, são vários os artistas que fazem uso de diversos materiais. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses materiais e as texturas que eles apresentam. Mas o que será textura? Vamos conhecer? Bom, a textura é quando você, ao tocar uma superfície, você é capaz de perceber se aquela superfície é lisa, se ela é áspera, se é rugosa, se ela é ondulosa, se ela é porosa, como uma pedra. Então, sendo que esses tipos de texturas nós podemos observar em diversos lugares, né? Desde coisas que fazem parte da natureza, como o caso da pedra, como também qualquer outro material criado pelo homem, como, por exemplo, um papel. E aí a gente pode estar representando no desenho, né, diferentes texturas, como o volume do cabelo, né? Aqui o volume da sobrancelha. Vejamos aqui um outro exemplo. Esses desenhos foi eu que fiz, tá? Aqui, ó, utilizando o lápis de cor, também para você conseguir obter esse efeito do volume do laço, do cabelo, do pelo do cachorro, do gato, que são exemplos de texturas naturais. E o laço de fita, uma textura artificial. Outros materiais que também nós podemos usar para obter a textura, como, por exemplo, aqui foi utilizado o guache. Olha como é que a gente vê as marcas das cerdas do pincel sobre o papel. Legal, né? Temos mais. Olha os efeitos que nós podemos obter usando canetinhas. Você pode dar aquela sensação de volume ao desenho, traçando linhas, algumas mais finas, outras mais grossas, mais próximas, mais afastadas, né? Então, são inúmeros efeitos que a gente pode obter, né, com materiais variados. Olha esse cachorro, como é que ficou. Aqui foi utilizado nanquim. Já ouviram falar em nanquim? Então, nanquim é um tipo de material, ele é bem mais aguado, comparando-se ao guache, que ele pode ser diluído em água, e você pode obter tons mais claros, como esse cinzazinho aqui, ó, bem no meio do rosto do cachorro. E tem também as canetas nanquins, onde você pode obter esses traços aqui, ó, para dar ideia dos pelos do cachorro. E temos também um outro exemplo que são as texturas gráficas, que é quando a gente utiliza materiais como esses que eu acabei de citar, imitando texturas de objetos ou até mesmo de elementos da natureza, como a gente pode ver aqui no novelo de lã, ou então aqui nesse fruto, nessa bola, nessa esfera feita de madeira. E assim a gente vai dando, né, realidade ao nosso desenho. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre tipos de texturas.
Então, aí vocês podem observar nas imagens a primeira textura lisa, que seria a superfície de um vidro, né, de uma janela, por exemplo. A porosa, conforme eu exemplifiquei, né, da pedra, aí da rocha. Um exemplo também da textura áspera, que a gente pode observar aqui, ó, nos galhos da árvore. A textura macia, olha, do ursinho koala, né? A textura rugosa do rosto, né, de um gorila. E aqui a gente pode observar a textura ondulada, formada pela areia fina, tá? Então, esses tipos de texturas nós podemos observar tanto na natureza, como também nos objetos criados pelo homem. Bom, e aí nós temos mais alguns exemplos de texturas naturais, como a gente pode observar ali da madeira, das folhas, dos troncos das árvores, aqui também mais embaixo da rocha, né? Então, isso é o que nós chamamos de texturas naturais e que a gente também pode, né, representá-las através dos desenhos, usando materiais diversos. As texturas artificiais, conforme também já tinha dito, aí a gente vê alguns objetos feitos pelo homem, né? Aqui a gente vê a textura do tecido, aqui de uma bola toda costurada, aqui desses botões, né? Que a gente vê um baixo relevo, e assim você pode até passar um giz de cera, colocando um desses botões embaixo de uma folha, pegando um giz de cera, você consegue obter a textura desse material. E, finalmente, a textura gráfica, né? Como eu mostrei também nesse exemplo aqui, né? Exemplo de textura gráfica. E aí a gente pode ver, ó, quantos efeitos nós podemos criar no preenchimento de um desenho usando linhas, né, formas, para imitar a textura, seja de elementos da natureza, como também de objetos criados pelo homem. Bom, agora nós vamos assistir um vídeo que corresponde à atividade que você irá fazer em casa, tá? Então, assista o vídeo para você entender bem qual vai ser a proposta. Então, dentre essas diferentes texturas que nós conhecemos, né? A lisa, a rugosa, a porosa, a macia, entre outras, você pode procurar, através de linhas, através de efeitos gráficos, representá-las sobre uma superfície do papel. E aí, como atividade, nós vamos fazer o seguinte: um desenho de um rosto e o cabelo como se ele tivesse todo eletrizado, né? Todo assim para o alto. E entre os fios de cabelo, vocês vão representar tanto texturas artificiais quanto texturas naturais. Vamos ver então no exemplo do vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma atividade sobre textura, a pele das coisas. Primeiramente, nós desenhamos um rosto da metade da folha para baixo. Tem que é um desenho simples, não precisa ser com muitos detalhes, tá bom? Para representar os mesmos. Agora, nós vamos desenhar o cabelo dessa pessoa como se ela estivesse em uma montanha russa. No fundo do desenho, iremos fazer uma sequência de linhas, 4 ou 5 linhas, daí muda ela de direção. Então, você vai traçando linhas em diferentes direções. Agora, em cada mecha do cabelo, nós vamos desenhar uma textura, e ela pode ser natural ou artificial. Como se fossem escamas de peixe, né? Imitando a textura assim de tijolos, forma de espiral. Ó, lembrando telhas, né?
Para finalizar, é só caprichar na pintura do desenho. Este é o meu desenho colorido. Bacana, não? Então, essa é a nossa atividade. Logo pra gente começar a esquentar. As próximas imagens são desenhos dos meus alunos. Eu trabalhei essa atividade com o sexto ano. Um beijo. Deixe agora aqui para mim nos comentários alguma atividade.